O Dia da Questão de hoje, um papo gostoso com um personagem importante da história de Sorocaba, da história do Brasil. Você é daqueles que foi para a rua protestar, mostrar toda a sua insatisfação com o momento político e econômico que o Brasil vive. Saiba que isso tem um dedo do convidado de hoje, José Teodoro Mendes. Seja bem-vindo, é uma alegria. Depois do intervalo você vai ver como é que foi essa participação, como é que esse sorocabano faz parte da história do Brasil. 30 anos da morte do Tancredo, 30 anos do momento da abertura política no Brasil e essa conversa gostosa com o Teodoro, tá bom? Até já, depois do intervalo. A beleza está nas coisas simples da vida, como a paisagem que vemos pela janela, como um animal de estimação, como o sorriso de uma criança. Quando o assunto é devolver o brilho nos olhos de quem sonha voltar a enxergar, a gente nunca esquece. Ajude a tirar alguém da escuridão. Doe seus olhos. Banco de Olhos de Sorocaba. Bom, dentro da questão de hoje, você já sabe, com Teodoro Mendes, né? Importante personagem da história de Sorocaba. Teodoro, obrigado por receber a gente aqui no seu escritório. Eu que agradeço a presença e a lembrança de momentos gloriosos da política brasileira, quando nós, no Congresso Nacional, além de levarmos Tancredo à presidência da República, ainda tivemos a felicidade de participar da Constituinte e, desta forma, tentar escrever as páginas mais importantes daquela conquista da Constituição. Como é que aconteceu isso? Tinha lá, né, aquele momento, você eleito, regime militar, né, e aí há todo um conformismo da política, né, em que se entendia que tinha que ter a reabertura. Tem a emenda do Dante de Oliveira e tem a emenda do Teodoro Mendes. Conta um pouco, a ideia foi sua, como é que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o Dante de Oliveira, ele tinha apresentado uma emenda, mas uma emenda diferente daquela que eu apresentei, porque a dele previa a eleição direta para presidente da República, e pouco importando se tivesse 5 candidatos ou 10 candidatos e de repente um deles fosse eleito com 15% dos votos, o que não propiciaria ao eleito umas condições de governabilidade necessárias por causa de ter uma baixa aceitação devido à divisão de votos entre os vários candidatos. Preocupado porque havia muitos candidatos naquela eleição, você se lembra, saíram 7 ou 8 candidatos à presidência da República, né? Eu então apresentei, juntamente com a do Dante, as duas estavam no mesmo dia, na pauta de votação do mesmo dia. E por que Já vou explicar. E a minha proposta era diferente na medida em que estabelecia que seria eleito o presidente da República aquele que obtivesse maioria absoluta de votos. Se nenhum deles tivesse obtido maioria absoluta, haveria um segundo turno de votação, quando então desse turno participariam apenas os 2 mais votados e o mais votado seria eleito. Com isso você eliminaria a possibilidade de alguém ser eleito com poucos votos.
Foi isso que aconteceu, por exemplo, depois não depois da Constituinte, porque a Constituinte aceitou esta tese minha, da eleição em 2 turnos, se nenhum deles obtiver a maioria absoluta. Tanto que você se lembra, quando foi da eleição do Collor, havia candidatos em profusão. Brizola, Covas, Ulisses, Chafi que não era candidato, candidato a deputado federal. O Afif, enfim, além do Lula e o Collor. Então havia muitos candidatos. E sobraram para um segundo turno Collor e Lula. E ali se definiu, então, o presidente da República. Agora, Teodoro, fala o seguinte. Por que a emenda do Dante, emenda Dante de Oliveira, emenda Dante de Oliveira, ela teve mais fama do que a emenda do Teodoro? Eu vou explicar para você. No início, eu até tive uma conversa com o Jânio Quadros, e o Jânio, com aquela perspicácia que o Jânio tinha, ele dizia: Teodoro, num telefonema que me fez, ele dizia: Teodoro, estou aqui ao lado do professor Canuto Mendes de Almeida, e me diz ele que a sua emenda é muito melhor que a do Dante. Por que estão falando só na do Dante, né? E daí eu disse: porque o Dante é mais ligado à imprensa de esquerda do que eu e tal. Ele falou: não, você colocou o dedo numa ferida, mas na realidade você acha que Ulisses, que comandava tudo, ele iria prestigiar um deputado da bancada de São Paulo, que amanhã ou depois fosse fazer sombra à sua candidatura? Então ele foi buscar um deputado lá do Mato Grosso, e isso foi conversa com o Jânio. Não significa bem isso. A coisa não foi bem dessa forma, mas o Jânio tem aquela... Ele traduziu. Ele fazia algumas coisas que tinha que ser assim, né? Pois bem, então aí foi votada em abril, foi votada a emenda do Dante, era item 1 da pauta. A minha emenda era item 2 da pauta. Os dois deveriam ser votados naquele dia. Quando a emenda do Dante foi derrotada, não teve maioria, mas não teve os 2/3 que antigamente a Constituição exigia, então faltaram 14 votos para dar os 2/3. Aí então eu queria que votasse a minha, e o Moacir Dalla era o presidente do Congresso Nacional, e ele já estava comprometido com a candidatura de Maluf no colégio eleitoral. Começou a querer encerrar a sessão, eu comecei aos gritos até no microfone, dizendo: falta votar o item 2, mas ele encerrou assim mesmo. Eu fiquei indignado. Fui até a secretaria do Senado, ainda às 3 horas da manhã, e obtive uma certidão do Nerione, que era o secretário do Senado, dizendo que a minha proposta estava pronta e acabada e deveria ter sido votada naquele dia. Com esta certidão, eu comecei a trabalhar pela minha emenda. Por quê? Porque, afinal de contas, logo depois veio a derrota do Andreasa na convenção do PDS, derrota para o Maluf. E dessa forma, criou-se a Frente Liberal, que era o pessoal que não queria saber do Maluf e que votaria no Andreasa, mas não no Maluf. E com isso cresceu o número de dissidentes que votariam na minha proposta de emenda. Tinha tudo para ser aprovada essa emenda, mas eles não queriam saber disso. Aí então eu comecei o trabalho junto com alguns deputados do chamadas só diretas. Éramos eu, o Pimenta da Veiga, o Lula, enfim, os deputados do PT, todos empenhados em tentar fazer votar a minha proposta de emenda constitucional. Depois disso, nós começamos a fazer reuniões, etc., para tentar fazer com que essa proposta fosse votada. Até o PT chegou a entrar com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para obrigar o Moacir Dalla a colocar em votação a minha proposta. Esta emenda, todavia, foi rejeitada pelo Supremo sob a alegação de que se tratava de questão interna corporis, questão interna do próprio parlamento. Diante disso, nós continuamos o nosso trabalho. E o Brizola, por exemplo, dizia que
Tancredo não se desincompatibilizaria do governo de Minas, onde ele era governador, se fosse pelas eleições, se passasse a emenda Teodoro Mendes em eleições diretas. Isso ele afirmava desde o liberal de Belém do Pará até o 0 Hora do Rio Grande do Sul. Olha, Dedo, esse é um depoimento que eu estou dando para você, de que poucas vezes eu dei, com tal minúcia, com tais detalhes. Diante disso, e pelo fato de que não se colocava em votação, e o Brizola acusando o Tancredo, ele quer ir para o colégio eleitoral, por isso que ele não quer emenda a Teodoro Mendes, patati, papapá. Aí então eu cheguei, eu era vice-líder do MDB, do Pimenta da Veiga, cheguei para o Pimenta e falei, escuta, está ficando feio esse negócio. É preferível a gente falar com o Tancredo para ver como é que ele faz. Se ele, para ele dar uma declaração, para ele vir pedir por uma cidala que seja colocada em votação, porque ele tinha um cartaz assim, né? Aí então falei com o Pimenta falou, vou convidar o governador para vir aqui no meu apartamento em Brasília para a gente conversar, você, eu e mais uns 4 ou 5 deputados para a gente levar o problema para o Tancredo. E o Tancredo apareceu, foi lá, eu participei, expliquei para ele o que estava acontecendo, fiz o meu discursinho para ele, e ele falou, não, nós vamos amanhã mesmo falar com o presidente do Senado, eu faço questão de ir junto para mostrar que eu vou me desincompatibilizar, seja por eleições diretas ou seja pelo colégio eleitoral. E se for aprovada a sua proposta, eu estarei disputando a eleição direta para a presidência da República. Era verdade ou era mentira? Alguns diziam que era brincadeira. Mas ele fez com tal veemência que eu disse o seguinte, não vou voltar para Minas hoje, amanhã cedo nós vamos conversar com o Dalla. Foi um dos momentos mais importantes da minha vida política. Atravessamos o Salão Verde da Câmara dos Deputados, depois do Senado. O azul? O Senado do Senado, com Ulisses Guimarães, Montoro, eu, o governador de Minas, o Tancredo Neves, e cada um fez um discurso para o Dalla. Aí então o Dalla dizia, não, mas segundo a minha assessoria, a emenda do Teodoro está prejudicada. Com a rejeição da do Dante, o item 2 da pauta estaria prejudicado. E eu na hora disse, o senhor está completamente enganado. Se a do Dante fosse aprovada, a minha estaria prejudicada. Como a do Dante não foi aprovada, você imagina, pelo menos hipoteticamente, que os parlamentares afastaram a emenda Dante, que era o item 1, para poder votar o item 2, que fala de eleições de 2 turnos. Aí ele se desmontou, disse que ia ver melhor como ficaria e tal, mas na realidade a coisa continuou e não foi possibilidade. E aí então eu fiquei um pouco de revoltado quando vi também que o meu MDB já estava caminhando para o colégio eleitoral, sabendo que a minha emenda estava lá. E eu fiz um discurso da Câmara dos Deputados, que a Folha de São Paulo publicou na primeira página, eu de mãos postas, e eu disse o seguinte, a visão paradisíaca do poder cegou o meu partido. O senhor Diretas passou a ser senhor colégio eleitoral. Isso com Ulisses na presidência da casa e eu falando isso do Ulisses. Bom, a gente vai continuar com essa história, saber aí o momento de quando o Tancredo é eleito no colégio e fica doente. Mas depois do intervalo não sai daí essa conversa, né, essa aula de história com o Teodoro Mendes. Muito bacana. Até já.
Olá, estamos de volta, conversa gostosa com Teodoro Mendes, né? Entendemos bem aí o que aconteceu em todo esse processo, né, das diretas, colégio eleitoral. Bom, chegamos no colégio eleitoral. Isso tem 30 anos, né? Maluf de um lado, Tancredo do outro lado. Né? Tancredo lá com o partido, né? No final o senhor conseguiu ver que era o que eles queriam. Vão para o colégio e ganham. Né? E a gente está comemorando esse momento agora. Ele ganha e aí a doença. A eleição do Tancredo trouxe uma expectativa muito grande no país sobre mudanças, sobre certeza de que a democracia permaneceria, mesmo antes da Constituinte, não é? Então, Tancredo eleito representava tudo aquilo. E nós, que éramos eu também fazia parte da oposição, né? A gente passava a sentir, em qualquer lugar que você fosse da população, do povo, você sentia perfeitamente aquele afã de querer saber quando que Tancredo toma posse, quando que... Bom, sei dizer que... Isso acontecia por quê? Eles tinham cansado dos militares? A população queria esse anseio de mudança? Ah, sim, tinha. Por exemplo, o próprio movimento de diretas já mostrou essa insatisfação. Foi, né? Uma avalanche, né? Já mostrou essa... Agora, eu estava junto com o Luiz Eduardo Magalhães, que depois era para ser até candidato a presidente da República, o falecido Luiz Eduardo Magalhães. Eu estive com ele no Hotel Florentino, jantando, na véspera da posse de Tancredo. Na véspera da posse de Tancredo. Nós já estávamos preparados para a posse e tal, e na véspera, no dia anterior à posse de Tancredo, nós estávamos lá jantando e tal, todos alegres. De repente, entra o ex-deputado Pacheco Chaves. Entra e rompe pela porta do restaurante, dizendo: Tancredo foi internado. Está no hospital de base porque ele está com problema de diverticulite, foi uma infecção, e ele está internado. Talvez nem tome posse amanhã. E aí, então, foi um alvoroço geral dentro do restaurante. Meu Deus do céu, como vai ser agora, aquela coisa toda. O Sarney nem queria tomar posse. Daí, alguns militares, como o general Leônidas Gonçalves, foram garantir para ele e tal. E eu tenho um discurso que eu fiz no dia seguinte, quando alguns diziam que não, que tem que ser Ulisses, que tem que tomar, que tem que fazer nova eleição e tal. E eu mostrei que, na realidade, a posse do titular, se não possível, ele deverá ser substituído pelo vice, ou sucedido pelo vice. Se a doença for passageira do presidente, ele vai ser substituído durante um determinado tempo, que foi o que aconteceu. Enquanto se estavam fazendo as cirurgias em Tancredo, etc., havia substituição, e Sarney assumiu como substituto de Tancredo. Até o dia 21 de abril, quando ocorreu a morte de Tancredo, e aí então de substituto ele passou a ser sucessor do... Quem defendeu essa tese publicamente foi você? Não, muita gente, mas eu também, eu fiz um discurso. Mas você tinha uma que tinha gente jurídica... Exatamente, e dizia mais que tinha gente querendo pescar em águas turvas, foi uma das expressões que eu usei durante o meu... O Ulisses ficou de mal a morte com você. Não, porque o Ulisses também não queria. Depois, ele queria ser o candidato no colégio. Como não foi, depois ele não queria, não. O Ulisses não... Dizer que o Ulisses queria tomar o lugar do Sarney não é verdade. Ele sabia que, como primeiro-ministro, ele ia dominar o mandato do Sarney. Essa é a verdade. Agora, e a doença do Tancredo? Você tem alguma dúvida? Foi uma doença mesmo, uma fatalidade da vida? Ou sempre se aventa a possibilidade? Ele tinha sido advertido várias vezes de que deveria fazer aquela cirurgia. Várias vezes de que deveria fazer aquela cirurgia. Normalmente, o lugar certo para ele fazer seria em São Paulo, e não em Brasília.
Ele pegou infecção hospitalar no Hospital de Base de Brasília. Ele não morreu de diverticulite, mas morreu de infecção hospitalar. Isso não foi... Isso está provado. Então, mas é fatalidade. Fatalidade. Não foi, Mas uma fatalidade que podia ser evitada principalmente por ele mesmo. Ele foi teimoso. Primeiro, ele já deveria, logo depois de eleito, ele já deveria ter feito essa cirurgia. Mas ele tinha medo de que os militares voltassem atrás e não deixassem nem Sarney tomar posse nem nada. Então ele ficou receoso e não quis fazer a cirurgia. Depois ele foi chamado para, em Lisboa, receber o título de doutor honoris causa. E ele foi. E teve dia lá que eu estava com febre até e estava lá em Lisboa recebendo a honoris causa, né? Então, isso tudo fez com que ele fosse para o hospital na última hora. Agora, eu acho interessante, rapaz, depois que eu vim aqui para Sorocaba, o pessoal dizia assim para mim, você acredita que o Tancredo morreu? Aí eles assassinaram. Aí um veio aqui no meu escritório e disse assim, ele levou 3 tiros na hora que ele estava descendo a escadaria da Catedral de Brasília. Falei para ele, em primeiro lugar, a Catedral de Brasília não tem escadaria, é rampa. Né? A primeira coisa é isso. Em segundo lugar, há uma tendência natural do povo em nunca acreditar que o seu líder morra de doença natural. Ulisses não morreu O helicóptero foi derrubado. Ulisses, né? O Castelo Branco também, o avião do Tancredo, o helicóptero do Tancredo bateu nos garotos que estavam fazendo, era da aeronáutica, fazendo aqueles testes e tal. Então, o Juscelino foi assassinado também. E agora se provou que não foi. João Goulart foi assassinado. Pode perceber, todos. Você acha que Tancredo ia deixar de ser assassinado na escadaria da Catedral de Brasília? Então é interessante ver essa psicologia, essa psicologia popular, né? Getúlio, muita gente até hoje não acredita que ele se matou. Deram um tiro nele. Estava lá sozinho no quarto dele e tal, e deram um tiro. Nada disso. É a fatalidade. Bom, a gente está conversando com o Teodoro Mendes, uma aula de história, né, desse momento que a gente vive, né, 30 anos aí da morte do Tancredo, caminhando para os 30 anos aí da Constituinte em 2018, né, daqui faltam 3 anos ainda, e a gente tendo uma aula com o Teodoro. A gente vai para um rápido intervalo e volta para o último bloco do Dedo da Questão de hoje, tá bom? Até já. Estamos de volta com o Dedo da Questão. Hoje uma aula com o Dr. Teodoro Mendes, né, sobre todo esse processo histórico do Brasil. Entendemos como foram as emendas, o colégio eleitoral, a morte do Tancredo. Como deputado, o senhor sustentou lá na tribuna, né, a permanência do Sarney. Isso fez com que o senhor tivesse uma amizade grande com ele. Faz aí, de questão de 10 dias, Paulo Brossard, né, morreu, né, o gaúcho. Paulo Brossard foi ministro da Justiça do Sarney, mas era para ter sido o senhor. Eu cheguei a ser ventilado. Foi publicado. Tem na imprensa publicado. É mesmo? Eu cheguei a ser porque eu fiquei até assustado quando o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Odir Porto, encontrou-se comigo no restaurante e disse assim, acabei de vir do Palácio, você vai ser convidado para ministro da Justiça.
falei para o presidente do tribunal, falei, não é possível, porque eu acho que quem indicou foi o Celso Mello, que o Celso Mello era assessor do Saulo Ramos. Ele era promotor também, era do Ministério Público de São Paulo, como eu. De Tatuí, meu amigo. E é esse mesmo, o Celso de Mello, aí do julgamento do mensalão, né? É o mesmo ministro. Ele é muito competente, muito competente. Aí então, quando foi durante a Constituinte, eu falei para ele, Celso, eu não consigo, eu quero eu mesmo fazer os meus projetos. Eu tenho umas propostas aqui, inclusive do professor Eli Lopes Meirelles, que me chamou em São Paulo, se eu aceitava umas sugestões do Eli. Eu falei, doutor Eli, o senhor é o papa do direito administrativo, como é que eu não vou aceitar e tal? Então eu queria trabalhar no processo. Mas os grupos de pressão, nessa época, são muito grandes. E eles vinham todos no meu gabinete de dia, de manhã, de tarde, de noite, eu não tinha como trabalhar. Porque, na realidade, eu fazia parte da comissão de sistematização. O que é a comissão de sistematização? Os parlamentares foram divididos de acordo com as suas tendências. Para a comissão da educação foram aqueles que eram professores, etc., e assim por diante. E sobraram 70 parlamentares que deveriam fazer a sistematização. O que é a sistematização? Você precisa tomar cuidado quando você faz um código ou uma constituição para evitar que um artigo aqui possa conflitar com outro artigo Isso lá. A gente está falando da Constituinte já. Sim, mas eu quero voltar a isso aí. Tá. Então... Se não tiver essa sistematização... É como se fosse um jogo de xadrez, às vezes uma movimentação do peão da checkmate. Aí então eu falei para o Celso, eu não consigo trabalhar. E eu estava nesses 70. Quem eram esses 70? Fernando Henrique Cardoso, José Serra, eu, Geraldo Alckmin. Gente que está aí era hoje. O pessoal da cúpula do entendimento jurídico, tudo, sabe? E aí então ficamos, porque fomos os últimos a começar o trabalho efetivo, na medida em que nós íamos recebendo das várias comissões temáticas, que é conforme o tema, né? Organização do Estado, etc. E aí então eu falei para o Celso, eu não consigo trabalhar. Ele falou, faz o seguinte, vem aqui no meu gabinete. Ele falou, aqui eu tenho uma biblioteca fantástica, você trabalha sossegado, atenda nos grupos de pressão de manhã e de tarde você vem aqui e trabalha sossegado aqui. Tudo bem, daí comecei a fazer meus trabalhos todos lá E aí surgiu essa amizade maior com o Celso Mello, e eu atribuo aí a intenção dele até a questão de alguns anos atrás, 2 anos atrás, ele me ligou, era umas 2h30 da tarde. A moça fala, é de Brasília, do Supremo Tribunal Federal. Eu falei, nossa, o que será? Peguei, era o Celso Mello. Teodoro, fiquei uns tempos lá em Tatuí, sentei no Banco do Jardim, que é a minha cidade, porque eu tinha tirado umas folgas aqui, e fiquei lá. De repente, alguns alunos seus me reconheceram, vieram conversar comigo. Olha, rapaz, eu fiquei orgulhoso de você, ele falou. Falei, você ficou orgulhoso de mim por quê? Ele falou, porque os elogios que os seus alunos fizeram do direito constitucional que você seleciona, me deixaram orgulhoso de um amigo como você. Eu falei, pô, orgulhoso estou eu de um ministro do Supremo ligar às 2h30 da tarde para dizer uma coisa dessas, né? É coisa que a gente não comenta, estou dizendo agora para você, mas é coisa que não... Porque você perguntou sobre isso, né? Da possibilidade de Ministério da Justiça, mas talvez fosse por aí que o Celso Mello deve ter indicado, e ele era ligado ao Saulo, e o Saulo não queria saber desse ministro. Até depois, quando o Sarney convidou o Saulo Ramos, ele falou, eu não vou ficar ganhando como ministro do Supremo, meu escritório em São Paulo de advocacia é muito melhor do que isso aqui, entendeu? Foi por aí a coisa. Bom, a gente teve essa aula hoje, né, com o Teodoro Mendes sobre esse processo histórico, esse momento. Você acha que se não fosse a sua ação daquele momento, né, do qual você teve o privilégio de fazer parte, eleito democraticamente, resumo, essas manifestações de hoje seriam impensáveis, né? O Brasil seria outro, né?
Ah, sim, sim, principalmente por causa dos quebra-quebra daqueles caras mascarados, que daí o regime militar não aceitaria de jeito nenhum. Seria diferente. Bom, dentro da questão de hoje acabou, eu sei que você quer saber sobre a Prefeitura de Sorocaba, a candidatura, como que ele abandonou a política, mas essa é para uma outra conversa, quando a gente vai falar um pouco de Teodoro Mendes aqui em Sorocaba. Hoje era essa aula mesmo, né, essa reflexão sobre esses 30 anos, né, da morte do Tancredo, né, e esse encaminhamento aí do que é direta já, constituinte, que também já a gente faz aniversário. Teodoro, obrigado. Eu que agradeço. Me dê a mão. Agradeço com muito prazer você ter vindo aqui no meu escritório e pelas palavras amáveis com que você se dirigiu à minha pessoa, os encômios que você me dirigiu e merecidos. Muito obrigado. Sempre merecidos. O doutor Teodoro faz parte da nossa história, da história do Brasil. Não quer dizer que sempre a gente teve de bem, já tivemos muito pau, né, Teodoro? Já, no tempo que ele era petista, hoje ele tem vergonha de ser petista, entendeu? Ele me lembrou, eu lembrei para ele que quando ele era prefeito, tinha 11 anos, eu era da fanfarra da escola, aí eu fui com a zabumba, aí a zabumba soltou a baqueta, voou no palanque. Quase que pega na minha cabeça, rapaz, você já queria me agredir naquele tempo. Eu era criança. Nada como o tempo que passa e a gente pode conversar de igual para igual, com uma amizade grande, e eu ter a chance de reconhecer a importância, né, desse político, desse sorocabano, não só para a nossa história, para a história do Brasil. Gostei bastante, espero que você também tenha gostado da questão de hoje. Tchau, até a próxima.